tinha se passado já 10 anos da empresa, os agentes autônomos já estavam num outro estágio, num outro momento, né? Aquilo que até então o patinho feio lá quando a gente tinha começado já tinha virado algo mais desejado, a Tava na gente já via o notícia. mercado crescendo, já via realmente, tinha um fluxo, a gente vinha crescendo num ritmo estratosférico que a gente, pô, nunca imaginava assim crescer. E aí, quando a gente chegou, coincidentemente, bem em 2010, a gente chegou aos 10 bi, né? Nós levamos 7 anos para sair do zero e chegar no primeiro bilhão sob assessoria, que aí de 2017 para 2020 a gente saltou aí outros 9 bi e chegamos nessa casa. E aí a gente olhando, poxa, a gente começou a entender que, tentando fazer um exercício de futurologia, a gente olhou e disse, pô, mas o mercado está mudando, aquele mato que era alto agora já não está mais tão alto assim como a gente, já tem muita gente vindo, o mercado vai caminhar num sentido de ficar cada vez mais competitivo, e ao mesmo tempo que está mais competitivo, também está muito mais do mesmo, porque no fim do dia está todo mundo aqui vinculado basicamente à mesma plataforma, todo mundo tem os mesmos produtos, a mesma tecnologia, tudo igual. E a gente ali começou a sentir, Felipe, um desejo de fazer algumas coisas diferentes. Só que tudo que a gente queria fazer, a gente esbarrava na questão das travas do agente autônomo, dessa relação de atuar como um preposto da corretora, que é essa que é a essência do escritório, né, do agente autônomo. Ah, queríamos montar uma asset na época. Aí tem que ser uma asset com outro nome, não tem que tentar disfarçar um pouco aqui, né, porque era uma zona meio cinzenta do que poderia ter, se poderia ter sócio que era também de gestor ou não. Queremos ter mais autonomia, e colocar mais a nossa cara junto aos clientes, né? A gente não quer mais esse tipo de comunicação da corretora, não, mas a gente é preposto, não tem como a gente fazer essa estratégia da corretora, vai chegar nos nossos clientes de toda forma. Então, começaram a acontecer várias situações na nossa cabeça, e aí a gente, bom, a camiseta ficou apertada. Camiseta do agente autônomo, esse chassi que serviu muito bem para a gente aqui começar o negócio e chegar até aqui, olhando para os próximos 10 anos, 20 anos, já não vai mais ser suficiente. E aí acontece, né, diante dessas reflexões todas, acontece um evento no mercado que a gente sabe bem, né? Acho que assim como lá em 2017 a entrada do Itaú, como sócio da XP foi um divisor de águas, a gente teve um outro logo em 2020, que foi o fato da EQI lá do Juliano, se desvencilhar da XP, se unir ao BTG para montar uma corretora em sociedade. E obviamente aquilo, pô, acendeu um estalo na gente. Caramba, né, vamos entender o que tá por trás disso aqui, O que porque que o isso aqui Juliano tá pode ser o inventando? que o Juliano viu que a gente não viu. Vamos aprender aqui, né? Claramente alguém enxergou e ideias boas a gente sempre copia, né? Sem pudor, sem vergonha nenhuma. E aí a gente foi entender e se, poxa, acho que aqui tem realmente um caminho pra gente. Na época, a gente entendia o que a gente queria, Felipe, era um pouco mais de autonomia, sabe? A gente não sabia bem ainda o que que era. Hoje, eu consigo te responder de uma forma muito melhor o que que a gente quer para a empresa, o que que a gente quer como posicionamento, estratégia, mas na época ainda era um pouco, é, a gente não tinha uma clareza como a gente tem hoje. Mas a gente queria ter mais autonomia, a gente queria poder trabalhar mais a nossa marca, a gente queria poder estar mais presente na vida do cliente, a gente queria poder implementar uma curadoria em termos de produtos nossa, ter as nossas parcerias. E aí, isso tudo ligando os pontos, a gente foi e tomou a decisão de constituir a corretora. Aí, nesse processo, tivemos a entrada da XP como nossa sócia, aí essa história toda tu conhece muito bem.